Ansiedade, ansiedade, ansiedade. Esse assunto está em todo lugar, não é mesmo? Então, a gente fala da ansiedade como se fosse uma coisa só, sintomas únicos, mas não é. Existem vários tipos de ansiedade. E hoje, em especial, a gente vai falar da TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Mas sem mais delongas, vamos logo para o vídeo. Roda a vinheta. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é um dos países que mais tem índice de ansiedade. E a TAG é um dos tipos de ansiedade, entre outros que nós temos também. Mas como é a TAG? Como é essa ansiedade, esse transtorno? Ela se caracteriza por uma preocupação excessiva desproporcional à realidade. Uma preocupação que não tem fundamento. Mas como... mas você vai falar assim pra mim, mas Samira, eu tenho preocupações direto, então eu tenho TAG? Então, qual que é a diferença? A TAG, a gente tem uma preocupação sem ter nenhum motivo aparente. Como assim? Por exemplo, quando a gente vai realizar alguma tarefa nova, alguma tarefa desconhecida, a gente fica preocupado, é normal. Uma prova, uma entrevista, uma apresentação, então a gente fica com aquela preocupação diante do evento. Isso é normal. A preocupação da TAG é sem nenhum motivo, sem nenhum evento. Então, você está lá estudando e vem aquela preocupação sem nenhum fundamento, exagerada, desproporcional à realidade, com muito sofrimento, com muita angústia, frequente, tá? Recorrente, e que te limita de fazer as coisas, te limita de trabalhar, te limita na sua vida profissional. Então é bem diferente dessa preocupação que a gente tem, tá, pessoal? Sem contar que a TAG ela vem acompanhada, na maioria das vezes, de sintomas psíquicos e físicos também, intensos e recorrentes. Diferente daquela ansiedade que a gente falou no outro vídeo, que é normal, aquela ansiedade relacionada à sobrevivência. Para você que está chegando, eu sou psicóloga e no meu canal eu te mostro como a psicologia pode mudar a sua vida, como ela pode fazer diferença na sua vida. E eu tenho uma solução para você não perder mais nenhum conteúdo. Já se inscreve no meu canal, ativa o sininho e aí você não vai perder mais nada, vai assistir todos os vídeos e ficar por dentro. Ok, Samira, se eu te disser que eu tenho uma preocupação sem nenhum motivo, então eu tenho TAG? Calma. Esse sintoma, essa preocupação excessiva, esses sintomas físicos, psíquicos, ele precisa acontecer todos os dias por pelo menos 6 meses para configurar a TAG, tá? E deve vir acompanhado por pelo menos um desses 3 sintomas. Nervos à flor da pele, dificuldade de concentração, aquela sensação de branco, né, de esquecer coisas que a gente faz no dia a dia, né, coisas, por exemplo, telefones, senhas, tensão muscular, irritabilidade, perturbações do sono, são esses os sintomas. Bom, Samira, e como que é esses sintomas na TAG, né? Como que eles agem? Bom, não dá para falar ao certo de todo mundo, né? Porque toda vez eu falo, a ansiedade ela tem uma listagem de sintomas característicos de cada uma, mas não quer dizer que todo mundo vai ter isso. Cada pessoa é uma pessoa, cada paciente é um paciente, então pode ter sintomas diversos, tá? Ter 3, 4 diferentes, não é todo mundo que vai ter os mesmos. Mas como que seriam esses sintomas assim, a grosso modo, né? Falando teoricamente, né? De acordo com o DSM, a irritabilidade. A pessoa ela fica irritada, ela fica à flor da pele, qualquer coisinha atinge ela, né? Qualquer coisa que... um barulho, ela já fica, né, em alerta. Um telefonema, ela já acha que é alguma pessoa ligando, falando alguma coisa, então ela fica assim. Essa sensação de branco, de esquecimento, é a pessoa ela não lembrar mesmo por conta das tantas informações que ela tá na cabeça dessa mente sobrecarregada. Então ela não lembra mesmo, ela não lembra de senha, ela não lembra do que ela ia fazer hoje, por exemplo, se ela tinha um compromisso, ela pode ter esquecido esse compromisso, então é por conta dessa mente sobrecarregada, por conta dessas preocupações mesmo, tá?
Tensão muscular, né? A pessoa ela fica tensa, ela fica preocupada, porque a TAG já é preocupação excessiva, então ela concentra tudo no ombro, geralmente no ombro, nas costas, né? E a perturbação do sono, a pessoa ela não consegue dormir mesmo, ela tem dificuldade de pegar no sono por conta daquelas preocupações excessivas, né? O que será que vai acontecer amanhã? Será que vai acontecer aquilo mesmo? Será que eu vou passar na prova? Então aquela coisa fica, né, na mente da pessoa e judia mesmo do corpo. A gente vê mesmo a pessoa cansada, a pessoa sobrecarregada, com dificuldades de dormir, irritada, e faz sentido, né? A pessoa que não dorme bem, que tá cheia de preocupação, ela vai ficar mesmo chata, vai ficar irritada, né? Tá gostando do vídeo? Ele é relevante para você? Esse canal ainda vai trazer muito conteúdo relacionado ao bem-estar, à psicologia, que pode te ajudar de alguma forma. Então já dá aquele like, já deixa o comentário e me ajuda a crescer junto com vocês. Até aqui a gente falou dos sintomas psíquicos, mas a TAG também tem os sintomas físicos. Esse transtorno não é brincadeira, não. Os sintomas físicos são desde tonturas, enjoos, taquicardia, sudorese, falta de ar, tontura. Mas por que o nosso corpo ele age dessa forma? Por que existe tantos sintomas físicos se a gente não está doente, se a gente não tem um problema orgânico, a gente não tem um problema intestinal para ter diarreia ou perturbação do sono? Porque quando a gente tem o transtorno de ansiedade, o nosso corpo ele muda fisicamente por dentro, né? Então muda os neurotransmissores, muda a frequência do coração, muda a pressão. Por quê? Porque o corpo ele se prepara para um perigo. Ele se prepara para algo que vai acontecer. Quando a gente tem uma crise ou quando a gente tem um transtorno, então é como se ele deixasse o corpo assim, igual quando a gente tem um susto, por exemplo. A gente tá andando, aí passa na rua, um cachorro late assim perto da gente. A gente não... Como que o corpo fica? Batimentos acelerados, cansaço, né? Falta de ar, aquela coisa ofegante. Por quê? Porque preparou o corpo para um perigo, para algo que poderia acontecer, né? E o transtorno é assim também, tá preparando o corpo para algo. Por isso que eu falo que é a questão de relacionada à sobrevivência, porque isso a gente já herdou lá de trás, né? Que era quando os primórdios, né? Eles iam caçar, acontecia isso, então já herdou isso. Só que essa é uma ansiedade crônica, né? Seria patológica, já que é uma coisa que não está acontecendo por um motivo, né? Por um motivo, aqueles motivos que eu falei. Ela está acontecendo sempre sem nenhum motivo. E o corpo, né, sente, então ele vai ter todos esses sintomas. Quando a gente fala de TAG entre gêneros, a frequência maior de acontecer é no feminino, tá? A gente, de novo, né, ficou com a parte ruim. Acontece mais com mulheres do que homens, a TAG. Bom, Samira, e como que é? Eu vou ficar com a TAG pra vida toda? Eu vou ficar com esses sintomas? Eu tenho alguma forma de melhorar isso? Algum tratamento? Alguma coisa que pode me ajudar? Tem sim. Geralmente quem tem TAG vai tanto no psicólogo como no psiquiatra, tem um acompanhamento dos dois. Não é uma regra, tá, pessoal? Pode ter pacientes que precisem ir só na psicoterapia e não precisem de medicamento, tá? Ou precisem das duas coisas. Aí você vai falar, mas eu não posso ir só no psiquiatra, ou não posso ir só no psicólogo. Então, tudo depende do paciente, depende da ansiedade, como a ansiedade está reagindo, né? O ideal, quando a pessoa vai no psiquiatra, o psiquiatra ele passa alguns medicamentos para abrandar os sintomas, tanto os físicos como os psíquicos. Como assim? Então, o medicamento vai tratar a minha ansiedade? Não é que ele vai tratar, ele vai abrandar. Por exemplo, a pessoa não consegue dormir. O que pode fazer a pessoa dormir? O medicamento. Ele está abrandando o sintoma, está ajudando, mas não está curando a causa da ansiedade. É por isso que eu falo, não adianta você ficar se entupindo de remédio e não causar, não adianta você ficar se entupindo de remédio e não curar a causa, tá? A origem que é emocional, que é psicológica. Então o medicamento vai abrandar
E o psicólogo, ele vai te ajudar a pensar de uma outra forma, tá? Então, se você for no psicólogo, né, ele vai te ajudar a ver, a enxergar que, por exemplo, que essa preocupação excessiva, ela não faz jus à realidade, tá? Ela é desproporcional. Então, o psicólogo, ele vai te mostrar isso, ele vai falar, olha, não é por aqui. Até que ponto essa sua preocupação tem chance de acontecer? Aí vai fazer a pessoa, né, analisar, pensar junto com ele. Vai ajudar a ressignificar as crenças, ou seja, vai ajudar ele a mudar essas crenças que ele tem, né? Ele pensava de uma forma, agora ele passa a pensar de outra. Tá, e qual é a melhor abordagem para isso? A melhor abordagem, na minha opinião, é a TCC, a terapia cognitivo-comportamental. Por que a TCC? Porque ela vai direto no foco do problema. Tá, então você tá falando que a psicanálise, que as outras não são boas? Não tô desmerecendo nenhuma abordagem. Acontece que a psicanálise, ela é mais lenta. Ela demora um pouquinho mais, né, pra agir. A TCC não, ela já vai direto no foco do problema. A TCC é uma abordagem considerada de curto prazo, né, com foco no problema e que estuda a relação entre a cognição e as emoções, o que uma afeta a outra. Uma das suas principais funções seria a correção dessas distorções que o indivíduo tem. Mas que distorções? Por exemplo, essas preocupações excessivas. Está ocorrendo uma certa distorção, porque na verdade essa preocupação não é correspondente à realidade, tá? É uma distorção exagerada. Então a TCC ela vai ajudar nessas distorções que o indivíduo tem do mundo, de si mesmo, tá? Da forma que ele vê o mundo, seus pensamentos, tá? Então vai ajudar a corrigir tudo isso, a ajudar a pensar de uma outra forma, tá? Ajudar a ressignificar suas crenças de uma outra forma. Então é isso. Eu particularmente atuo com essa abordagem, né, com a TCC, gosto muito dela, tá? E acho que ela é bem eficaz para o tratamento tanto da ansiedade como da depressão, porque como eu disse, ela vai direto no foco do problema, ela é bem dinâmica, tá? Ela ajuda o paciente a começar a pensar de outra forma, tanto na ansiedade como na depressão. Então ela é bem válida, tá? O recado que eu tenho para vocês hoje a partir desse vídeo é que vocês fiquem atentos então à preocupação, tá? Preocupação excessiva. Aí ver como é que tá, ver se é uma preocupação que acontece todo dia, todas aquelas coisas que eu falei, tá? E se você achar que cabe, né, tudo que eu falei aqui, não deixe de procurar ajuda, tá, pessoal? Porque nada de Google, de revista ou nada disso pode substituir a psicoterapia e o acompanhamento de um profissional adequado, ok? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Obrigada por terem ficado até o final. Tem alguma sugestão, tem alguma coisa para me dizer? Deixa aqui nos comentários, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.